Você que assistiu o vlog da primeira semana da Bienal, você já sabe que eu gravei esse vídeo no mesmo dia que eu gravei a parte final do vlog. Porque eu estou com a mesma roupa, mesmo cenário, mesmo enquadramento. Porque é sobre isso, gente. Hoje é segunda-feira e hoje é o primeiro dia desse vlog de leitura. Esse daqui vai ser um vlog de leitura de Intermezzo, da Sally Rooney. Eu nunca li nada da autora, mas eu tava muito interessado em ler esse livro. Por conta do plot, fala sobre dois irmãos, e eu só sei meio que isso. Eu imagino que eles sejam, tipo, pessoas meio opostas, e é isso. Eu ia ler quando eu fosse receber da Companhia das Letras o livro, no final do mês. Eu imagino que eles devam enviar mais pro final do mês, mas eu recebi a prova antecipada do livro. Eu esperava por isso? Não esperava. E aí, o que aconteceu? Eu larguei todas as minhas leituras para ler Intermezzo. Então esse vai ser um vlog lendo Intermezzo. Já queria dizer que eu estou mais ou menos na página 50. Esse vai ser um vlog sem spoilers, tá, gente? Não vou dar nenhum spoiler. Se eu for dar spoiler, a tela vai ficar vermelha, tipo, as bordas vão ficar vermelhas. E você vai poder pular até o momento que não estiver mais vermelho, porque aí acabou o spoiler. Ou eu vou deixar azul, porque a capa é azul, né? Enfim, ó, como tudo se conecta. E eu comecei a ler hoje, indo pro trabalho. Li um pouco no trabalho e li na volta também. Eu esqueci o marca-página, então a todo momento que eu fechava o livro, eu tinha que lembrar o momento que eu tinha parado a página. E eu nunca lembrava. Então isso foi uma experiência muito, assim, conturbada pra mim. Mas já estou aqui com um marca-página e vou continuar a ler e agora vai dar certo. O que estou achando sobre Intermezzo até agora? Eu nunca li nada da autora, então talvez o que eu esteja falando aqui, quem já leu como Pessoas Normais, que é o livro mais conhecido dela, eu imagino, talvez vocês já saibam. Mas esse vlog é muito pra quem nunca leu nada dela, quer ler esse livro e não sabe o que esperar. Porque é literalmente a minha experiência dessa leitura. Eu nunca li nada, então vou falar sobre esse ponto de vista, né? E agora vamos, de fato, para o que eu achei dessas primeiras impressões, né? Esse é um livro que ele tem capítulos grandes, tá, gente? Eu li 50 páginas e nem cheguei ainda no final do capítulo 2. Pelo que eu vi, o capítulo 2 termina na página 60 e tantas. Vou tentar terminar o segundo capítulo, mas a gente acompanha dois irmãos. É uma narração em terceira pessoa, então a gente acompanha por fora. E essa narração vai meio que acompanhando sempre um personagem dessa história. Então a gente acompanha um dos irmãos, depois a gente acompanha outro irmão. Agora estou em uma terceira pessoa, então é uma narrativa bem dinâmica nesse sentido. Eu já tenho um irmão preferido, tá? Que não é o primeiro, é o mais novo, é o irmão mais novo, por motivos de identificação. Eu me vi muito nesse personagem. E eu só li 50 páginas desse livro. Não sei se vai ser uma experiência muito boa pra cabeça. Mas, né, vamos que vamos. Uma outra coisa é que é uma coisa que sempre falam sobre a escrita da Sally Rooney é que ela não tem a pontuação quando tem falas. Só que eu pensei que fosse tipo assim, quebrou a linha, vem a fala, outra fala, só que não tem tipo sinalização, então não tem um travessão, não tem aspas. Mas eu pensei que ia ser, não ser integrado ao texto. É integrado ao texto e também tem a questão de tipo, quebrar linhas em alguns momentos. Então, isso no primeiro capítulo foi muito difícil para eu conseguir entrar na história. Porque eu não estava acostumado com a escrita. Agora, no segundo capítulo, eu sinto que eu já estou mais acostumado. Talvez seja também um dos fatores de eu estar gostando mais do irmão mais novo. Talvez, mas eu acredito que não, porque eu acho que eu me identifiquei mais com ele mesmo. Mas também pode ter um pezinho ali nessa questão da escrita estar sendo mais fácil agora. Então tem essa questão da narrativa, é uma narrativa meio fluxo de consciência. Se você nunca leu algo da Sally Rooney, dê tempo pra você se acostumar com a escrita dela. Porque é uma coisa bem diferente, assim, entre aspas. Porque não é uma escrita muito comum. Você não vê livros que são escritos muito dessa forma. Pelo menos eu não consumo muitos livros que são escritos dessa forma. Ai, Vitor, então você tá dizendo que você não vai gostar desse livro por ser escrito dessa forma? Negativo. Virgínia Mordida foi um livro muito bom, um dos meus favoritos do ano. E tem fala integrada ao texto, assim, tipo, é tudo junto. E eu entendi super, foi muito bom.
Claro que tem o período de adaptação, né? Entender a história e tudo mais. Outra coisa também é que eu não sabia muito do contexto da história, né? O que era sobre a história. Eu só sei que são 2 irmãos e eu acho que eles não se dão bem. Esse era o plot que eu sabia. Então, quando eu comecei a ler, eu tava tentando descobrir também o que estava acontecendo com a história. Não sinto que eu entendi 100% a parte do irmão mais velho. Mas a do irmão mais novo eu sinto que ela é mais fácil de ser digerida. Eu sinto que ela talvez não seja tão confusa porque a gente já entende um pouco mais do contexto. Aquele negócio, né? Vai construindo o mundo e conforme mais constrói o mundo, mais você entende o mundo. Eita! Eu vou dizer um pouco sobre a impressão das cópias prévias. Ela é muito mais mole, tá, gente, do que os livros normais. Ela é tipo bem molenguinha mesmo. Ela não tem orelha. E aqui atrás é literalmente só escrito que esse livro está em fase de revisão e que se tiver erros é para desconsiderar. A impressão dela, a cor da fonte, ela é bem mais leve assim, ela é tipo um cinza mais escuro, ela não é exatamente preta. A impressão não é 100% reta assim, sabe? Tipo, não é que tem exatamente muitas falhas na impressão, mas ela é um pouquinho torta em alguns momentos. Se isso é uma coisa que vai acontecer nos livros oficiais, eu não sei, mas é uma impressão que eu tive que eu acho que vai ser só uma coisa da questão de ser uma prova antecipada, sabe? As páginas são normais de livros. Se você tiver referência de livros em inglês paperback, que são esses tipo de brochura, é basicamente a mesma coisa, sabe? Eu sinto que é muito igual. O tamanho eu acho que é 21 centímetros. E eu acho que esse livro deve ter tipo umas 500 páginas, porque ele é meio pesadinho também. Mas por ele ser... ele tem 450 páginas. Mas ele é bem molengo, então é bem fácil de segurar também. E é meio que isso, não sei se tem mais alguma coisa para ser dita. A página, eu pensei que ia ser um pouco mais fina, porque nos livros em inglês que são mais ou menos dessa forma, as páginas são bem finas. Aqui não, a página tem uma gramatura bem boa assim ainda, sabe? Não é aquela fina que você fica tipo, nossa, se eu virar a página assim errado, um pouquinho errado, vai rasgar. Não, aqui é bem tranquilo em relação a isso. Mas eu estou bem animado com essa leitura, tá, gente? Porque eu estou gostando, eu já li umas 50 páginas e eu imaginei que eu ia só ler tipo umas 20 hoje, sabe? E hoje é um dia após a Bienal, então eu imaginei que eu realmente não ia conseguir ler. Mas eu tô conseguindo ler muito bem, porque eu sinto que o livro ele é muito bom também para eu entrar. Eu acho que também tem a questão de tipo, eu tive momentos muito propícios para ler durante o dia. E isso é muito bom. Eu vou levar vocês nessa jornada de ler um livro pela primeira vez na prova antecipada. E eu vou falar muito que é uma prova antecipada, porque é uma coisa muito inédita na minha vida. Não imaginei que isso ia acontecer de uma forma na minha vida. Eu, real, imaginava que isso nunca ia acontecer. Nunca passou pela minha cabeça, nossa, eu vou receber uma prova antecipada. Então, tô muito feliz por isso. Mas já vou deixar claro que isso não afeta no meu julgamento em relação ao livro, tá? Queria agradecer a Companhia das Letras por me enviar. E se alguma outra editora quiser enviar um livro aí, prova antecipada também, eu estou aberto, tá? Se, por exemplo, a editora Roku quiser me enviar a prova antecipada de Sunrise of the Reaping, eu vou estar amando, tá, gente? Eu vou estar amando. Mas enfim, esse vai ser o fim da primeira atualização. Vamos ver como vai continuar sendo essa leitura. Eu espero que mantenha-se nessa qualidade positiva e boa que eu estou sentindo. Olá, gente. Vim dar a primeira atualização, ou será que eu considero já a segunda, porque a introdução meio que também já foi uma atualização. Enfim, eu falei na introdução que a escrita era uma coisa mais fluxo de consciência, mas não é. E eu tava lendo o livro, né, óbvio, e eu percebi que é muito mais uma descrição, uma narrativa muito descritiva mesmo, não tanto fluxo de consciência. Eu acho que se eu disser fluxo de consciência, as pessoas vão imaginar uma coisa que não é. É uma narrativa bem descritiva mesmo, que tem alguns momentos que trazem essa sensação de um fluxo de consciência. Então, é meio que isso. Eu não sei se a escrita da autora sempre foi assim, ou se nesse livro ela tá bem diferente. Não sei direito como é a dinâmica dela, mas uma coisa que eu estou sentindo na dinâmica do livro, a forma que ela escreve em cada capítulo.
O que eu quero dizer com isso? Pra um personagem, ela escreve de um jeito mais confuso, que eu entendo como mais confuso, porque enquanto eu leio, eu sinto muito mais dificuldade de entender o que está sendo dito, o que está sendo narrado, e não é por falta de atenção. Eu sinto que ele só é um pouco mais denso mesmo de ser entendido. Eu não sei se é algo que a autora faz, se ela tem essa prática, mas é algo que está acontecendo nesse livro. Porque a cada capítulo a gente acompanha um dos irmãos, não necessariamente só focando nas ações desse personagem ou nos pensamentos desse personagem, mas em pessoas que se envolvem ali no universo de cada um desses dois irmãos. Mas voltando para a questão da narrativa ser um pouco confusa, eu sinto que com o irmão mais novo, eu consegui entender muito mais rápido toda a dinâmica de vida dele, toda a dinâmica de quem ele é, e do irmão mais velho não tanto, porque ela escreve de uma forma que fica meio ambígua as informações, então você não consegue ter certeza se o que você está lendo é o que você está se o que você está pensando é o que você está lendo. E eu acho que eu estou entendendo, mas eu também tenho essa dificuldade de dizer ao certo o que eu estou lendo em relação ao irmão mais velho, quer dizer. Eu estou me vendo muito no personagem mais novo, então quando você estiver lendo esta grande obra, lembre-se de mim quando estiver falando do irmão mais novo, tá? Porque eu acho que aí você vai ter um pouco de noção da cabeça aqui do jovem. Não estou lendo tanto o quanto eu gostaria de estar lendo agora nesse momento, pois essa semana é semana de Bienal ainda e não sei quando irei terminar esse livro. Estou um pouco preocupado porque eu preciso reler alguns livros até o final do mês. E 2 livros que eu preciso reler são Yellowface, Impostora, da Kwang, que acabou de sair no Brasil, e Virgínia Mordida, para o meu clube do livro, Trama Vernacular, que só lê livros nacionais, que se passam no Brasil. Então, eu meio que queria focar em Intermezzo. Eu já tô focando no caso, só que eu não tô lendo tanto. Isso me preocupa porque eu deveria estar lendo mais, eu sinto que eu deveria estar lendo mais, mas ao mesmo tempo parece que a cabeça não tá no lugar certo para a leitura. Às vezes eu também me sinto muito burro, não só em relação a esse livro, mas em todos os livros, e aí eu fico tipo, eu acho que não é pra eu ler nesse momento, pois não estou muito inteligente nesse momento. Inseguranças, né? A cabeça é dessas. Eu sou uma pessoa que penso muito nas coisas, então qualquer coisinha já torna uma grande coisa dentro da minha cabeça. Eu não cheguei na página 100, eu estou na página 86, que é basicamente o começo do 4º capítulo, ou seja, eu só li 3 capítulos em 3 dias de leitura. Mas ao mesmo tempo que eu tô colocando pressão na minha própria cabeça de tipo, você tem que ler mais rápido, eu também entendo que eu não posso ficar me forçando a ler. Sabe, tá acontecendo muitas coisas, Bienal tá acontecendo, a vida acontece, o trabalho acontece, tipo, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Colocar mais uma coisa nesse meio de coisas não é o ideal, mas ao mesmo tempo eu fico, Vitor, você tem que ler rápido, porque você tem que postar esse vídeo rápido, porque senão você vai perder o timing. Mas será que existe realmente o timing? Existe, eu sei que existe, mas eu só queria fingir que, né, fingir por um momento que não existe, mas existe, enfim. Sinto que eu vou ficar falando aqui por uma eternidade sobre coisas nada a ver com o livro, coisas que vocês talvez nem queiram saber, então eu vou estar encerrando aqui essa atualização da leitura. Enfim, acho que agora eu vou dar uma lida antes de dormir. Se eu leio mais um capítulo, não sei. Mas voltando na questão de me achar burro, eu acho que esse livro é o terreno perfeito pra eu me achar burro enquanto eu leio. Principalmente na parte que acompanha o irmão mais velho. Porque ele escreve de uma forma que eu não tô acostumado a ler. E aí eu fico, cara, você não sabe ler. Você é uma pessoa burra que não sabe ler. E é sobre? Não é sobre, mas faz parte? Talvez. Esse que é um pouco do ruim de estar lendo uma prova antecipada. Porque não tem muita gente que tá lendo esse livro ao mesmo tempo que eu. E se estiver lendo, não tá compartilhando os pensamentos. O Felipe, dos Babélicos, ele recebeu também o livro. Mas eu não sei se ele já começou a ler e onde ele está. Mas vou conversar com ele pra entender o que passa na cabeça dele enquanto ele lê. O que ele está sentindo durante essa leitura. Porque aqui dentro às vezes não passa nada. E às vezes passa tudo. Será que é sempre assim toda a leitura da Sally Rooney? Não sei.
Porque eu sei que, assim, Pessoas Normais é um livro super polarizado. Ou as pessoas amam ou odeiam. Pelo que eu vejo, não tem ninguém aí que fica nesse... Ah, gostei, mas nada demais. Enfim, gente, vou estar encerrando aqui. Já falei que ia encerrar. Não encerrei, vou encerrar agora porque é isso. Tchau. Olá, gente. Faz não sei quanto tempo que eu não gravo uma atualização pra esse vlog. Perdão. Não sei, eu literalmente não faço ideia. Eu não lembro, não tenho isso na minha memória de quando foi a última vez que eu gravei pro vlog. Eu sinto que foi tipo assim, antes do último final de semana da Bienal. Ai, só que assim, a Bienal cagou todo, tá? Na minha cabeça aqui. Tudo virou uma mistureba. Eu tô lendo muito mais devagar, porque eu estou muito cansado. Eu sinto que também o livro, ele também não é um daqueles livros que é super fácil de ser digerido, porque ele tem uma escrita meio imprevisível. E o que eu digo com isso é porque ela não tem uma estrutura padrão de frase, né? Normalmente as pessoas escrevem sempre de uma forma muito parecida todas as vezes. Eu sinto que a Sally Rooney brinca bastante com a estrutura da frase enquanto ela escreve. Ou seja, ela tá escrevendo de um jeito aqui, no próximo ela já tá escrevendo de uma outra forma. Só que não são formatos que estão sempre mudando. São tipo, eu acho que são tipo uns 3 estilos de escrita que ela vai misturando, sabe? Deve ter algum, sei lá, conceito por trás disso? Não acho que tenha. Mas eu acho que o jeito que ela escreve em cada capítulo conversa muito com a personalidade ou com a fase de vida do personagem que ela está narrando. Isso eu tenho na minha cabeça que é verdade. Pode ser uma mentira? Pode ser uma mentira, mas eu vou continuar acreditando nisso porque eu acho que faz sentido, entendeu? Mas vamos lá, vamos para uma realmente atualização. Eu estou na página agora, aqui 230, Sally Rooney, Intermezzo. E o que eu estou achando até agora? Eu estou gostando da história porque eu acho que minha expectativa estava muito alinhada com o que ele se propõe a ser. Eu tava esperando uma história bem contemporânea, bem, tipo, tranquilinha. Não ia ser aquela montanha-russa de emoções, tipo um Percy Jackson da vida, que tem os seus momentos de alta tensão e de baixa tensão, que tem momentos que acontece muita coisa e momentos que não acontecem nada. É um livro que tá mais pro não acontece nada. Eu não sei se os outros livros dela têm essa pegada, tipo, se Pessoas Normais é dessa forma também. Mas, se for, eu acho que eu entendo o motivo de muita gente não gostar de Pessoas Normais. Porque não é necessariamente uma escrita fácil de ser lida e nem um livro fácil de ser lido. Também ele não tem um ritmo que eu acho que agrada muitas pessoas, tá? Então, tem que ter essa questão aí em mente quando for ler o livro. E também, esse é um livro que eu acho que talvez as pessoas se afastem um pouco dele, porque ele é extenso, no sentido de os capítulos são grandes, entre aspas, porque eu acho que 30 páginas um capítulo não é tão grande. Mas eu sei que tem gente que não gosta e não curte muito isso, então já fica esse aviso. Além disso, os parágrafos são extensos. Eu tô lendo aqui na versão física, né? Porque só disponibilizaram a versão física da versão da prova antecipada. Então não tem como eu ler no Kindle, né? E alguns parágrafos ocupam mais de uma página. Tipo, vão pra 2 páginas, sabe? E não é tipo, virou a segunda página, já acabou. Não, é tipo no final da página, sabe? Eu sinto que isso acontece muito também porque a autora decidiu, em alguns momentos, integrar o texto, né? Integrar a fala ao texto. Então, isso faz com que a história seja dinâmica também, mas ao mesmo tempo um pouco cansativa, porque se você perde um pouco a linha de raciocínio no meio, você meio que perde o contexto do que tá acontecendo. Você vai estar lendo uma frase que talvez seja uma fala ou não. E eu acho que isso demanda um pouco mais de atenção do que em livros normais. Normais não, livros comuns. Eu queria atualizar porque fazia muito tempo que eu não tô atualizando. Mas uma coisa que eu queria dizer é que eu me vejo muito no protagonista, um dos irmãos, né? Que é o Ivan. Tem muitas coisas do livro que eu me identifico e nem todas elas são necessariamente positivas, mas é interessante se ver em um personagem, mesmo ele sendo bem diferente de mim em vários outros aspectos. E eu falei já em um vídeo, inclusive eu falei em um vídeo que eu gravei na Bienal com o Marcelo, que ele tinha pedido recomendação de um livro que ele lembraria de mim, e eu falei de Intermezzo, por conta do personagem Ivan. E assim, chegou uma parte do livro que ele fala uma coisa muito absurda, que eu fiquei, meu Deus, espero que as pessoas entendam que eu não tô falando que eu penso igual a ele. Mas,
Se você for ler, eu não vou dar spoiler sobre o que é, apesar de ser uma coisa meio pequena, não acho que é um grande spoiler. Mas ainda assim não vou querer dar esse spoiler. No próprio livro, na mesma página ainda, existe a percepção de uma evolução de personagem, que eu achei muito interessante, porque tem muitas coisas que com a vida a gente vai aprendendo, sabe? Com a experiência de viver, acesso a outras vivências e culturas, e a gente vai realmente evoluindo como pessoa. E eu acho que foi interessante ver isso também no livro, porque apesar dele ter uma ação, tipo, bem questionável, ainda assim no livro não é tratado de uma forma tipo, nossa, olha como ele é ruim, olha, vocês têm que odiar ele. Não, é tratado de uma forma normal, mas também apresenta essa evolução do personagem, que eu achei muito interessante, porque eu acho que muitas obras tratam essa evolução como um tipo um plot do personagem, sabe? Que vai acontecendo aos poucos, e eu gostei que já veio assim, tipo, é coisa absurda, ainda no mesmo parágrafo, só que umas linhas mais pra baixo, evolução. Isso eu achei interessante. Tô querendo citar aqui também, pra vocês que estiverem lendo depois e estiverem assistindo esse vídeo, falar assim, o Victor não é tão igual a ele. Apesar de eu falar que eu sou bem parecido com ele. E outra coisa, hoje é sexta, amanhã e domingo, no caso, sábado e domingo, eu vou tentar terminar de ler. Falta metade do livro. O livro tem, acho que umas 500 páginas. 454. E eu estou na 230. Então, eu vou gravar um vlog de leitura, tentando ler 200 páginas em um dia só. Vou estar utilizando esse daqui. Vai ser nesse vlog? Não vai ser nesse vlog, vai ser um vlog separado, mas as atualizações do livro em si vão ficar nesse, tá? O outro vai ser só o desafio mesmo. E eu queria falar um pouco sobre essa necessidade de ler mais rápido. Eu sinto que depois que eu comecei a criar conteúdo literário, né, óbvio, porque eu só crio literário mesmo. Na verdade não é óbvio, né, eu poderia estar criando outros tipos de conteúdo e vocês não saberem. Então não é óbvio, mas enfim. Depois que eu comecei a criar conteúdo literário, eu sinto que existe uma pressão que eu mesmo coloco em mim de ler livros mais rápidos e mais livros, porque aí eu consigo criar mais conteúdo. E não que a minha experiência seja prejudicada necessariamente por isso. Em alguns momentos é prejudicada sim, porque eu sinto uma frustração de estar lendo devagar. Devagar entre muitas aspas, né, gente? Porque ler um livro em um mês eu não acho que é demorado. Só que pra mim, eu acho um pouco demorado ler um livro meu e eu ler um livro em 3 semanas, um mês. Tá? Mas eu estou falando de mim. Eu tenho a percepção de que se eu estiver lendo, tá, em 3 semanas ou um mês, é demorado. Mas isso é sobre mim. Eu gostaria de deixar bem claro, porque assim, a internet tem esse negócio de tipo, falei qualquer coisa, tá falando sobre mim? Não. Você não pode me criticar. E não é sobre isso. Mas o que eu estou falando é que eu sinto que tenho isso comigo mesmo. É rede social que cria que coloca essa pressão em você? Não necessariamente, porque eu que realmente gosto de criar conteúdo com frequência. Eu gosto de publicar aqui no YouTube sempre, sabe? Tipo, uma vez por semana. Outra coisa, Bienal me desregulou muito em relação à criação de conteúdo. Antes eu achava que era muito mais fácil manter uma rotina. Óbvio que, assim, ia desregular, né? Porque são 2 finais de semana que eu não criei nenhum conteúdo para o YouTube, além dos vlogs. E os vlogs, eles são meio que postados simultaneamente, entre várias aspas. Então, eu sinto que rolou um pouco desse desequilíbrio aí de entender o que fazer ou não. Mas também foi minha primeira Bienal como criador de conteúdo. Mas voltando, eu quero terminar esse livro porque eu sinto que eu já estou demorando demais. Eu recebi ele há 2 semanas atrás, comecei a ler imediatamente, mas gostaria de já finalizá-lo. Então vou tentar finalizar ainda esse final de semana, porque eu tenho outras leituras para serem feitas. Do meu clube do livro, que é o Trama Vernacular, que eu tô lendo, que eu preciso ler para esse mês, Virgínia Mordida. Eu já li esse livro, então seria uma releitura, então acho que vai ser muito fácil, né? Muito tranquilo de fazer essa releitura. Também quero reler Yellowface, mas para esse eu vou fazer um vídeo ensaio, vídeo essay da vida. Então vai demandar um pouco mais de tempo. E óbvio, tem outros livros que eu quero ler por
por fora, assim, né? Tipo, não vou necessariamente criar um vlog de leitura sobre isso, ou criar conteúdo em cima deles, mas eu gosto de estar lendo outros livros, e como eu estou criando um conteúdo em cima desse, eu me sinto meio ocupado de estar lendo outras coisas ao mesmo tempo que ele, sabe? Eu só queria atualizar isso pra deixar vocês, tipo, por dentro, sabe? E também ser bem honesto com vocês sobre os meus sentimentos em relação à leitura, essas coisas assim. Eu acho que se cria muito a fantasia de que a vida é muito perfeita na internet. E se eu não falar, vocês não vão saber. Então eu estou falando para vocês saberem, quebrar um pouco dessa distância de tipo, a vida é perfeita, porque não é, existem muitas coisas. Enfim, vou estar finalizando aqui porque é o melhor. Nesse momento, é finalizar aqui nesse pequeno desabafo. Enfim, gente, tchau. Vim atualizar aqui sobre a leitura de Intermezzo. Estou na página 300. Caso você não tenha visto ainda, ou caso ainda não tenha saído, vai ter um vlog de leitura. Um vlog de leitura não, vai ter um desafio literário que eu tento terminar em Intermezzo, ler 210 páginas em um dia ou 2 dias. Eu acabei de mudar o desafio, mas eu não sei como eu vou deixar isso na thumbnail ou no nome do vídeo. Então procure por isso. Vai ser ou o lançamento seguinte ou um lançamento antes desse vídeo, tá? Eu cheguei na página 300, faltam 140 páginas mais ou menos, porque essa versão do livro, ele tem menos páginas. Tem 30 páginas a menos do que no site da Companhia das Letras. Então, eu imagino que algumas questões de edição devem ter mudado, assim. Talvez deve ter umas páginas a mais aí. Não que a história esteja faltando nesse livro, mas a diagramação das coisas devem ser um pouco diferentes. Vim atualizar aqui pra vocês porque a leitura está bem interessante, a história está bem encaminhada. Eu sinto que em um momento da história eu senti que eu estava entendendo para onde ela estava se encaminhando, mas esse é um livro muito vida real mesmo, sabe? Que apesar de a gente, tipo assim, tudo que acontece é muito monótono, entre várias aspas. Tem acontecimentos, né? Não é tipo, sempre o mesmo dia, vivendo sempre o mesmo dia. Não é isso. É muito no sentido de não tem grandes acontecimentos, sabe? Não é uma grande aventura, uma grande odisseia e não é isso. É vida real mesmo, acontecimentos da vida real. Então, tipo, tá indo trabalhar, entendeu? Tá vendo esse negócio aqui. Óbvio que tem outras questões em toda a história. Tem também a questão de você estar lendo para entender muito o passado dos personagens, porque eu não sei o passado dos personagens. Eu também nem li a sinopse, eu só sabia que eram sobre 2 irmãos. Então foi bem interessante essa descoberta do que a história meio que trata, sabe? E eu trago pra vocês que é sobre relacionamentos, fala sobre relacionamentos familiares, fala sobre luto. E falando em luto, eu sinto que esse é um livro muito filho de pandemia. É um termo que eu já usei em alguns vídeos, não aqui no YouTube, eu acho, só no TikTok. Mas eu criei a categoria de livros filhos da pandemia. E a gente tá em uma segunda leva, eu sinto, desses filhos da pandemia. Que são, a primeira leva foram livros de desastres, de realmente pandemia, uma doença aí. Muitos desses casos são tipo, zumbis, entendeu? Temos um exemplo nacional, que é o Viralizei. Esse é um livro que eu considero filho da pandemia, porque ele é um livro que claramente fala sobre uma pandemia, sobre um governo que não cuida do seu país. Se você vive no Brasil há pelo menos uns 8 anos, você sabe do que eu estou falando. E aí, muitos desses livros falam sobre alguma coisa assim, que muita gente morreu, e aí meio que é uma questão de sobrevivência, muito filme de apocalipse mesmo, sabe? Livro de apocalipse mesmo. Então, tem essa primeira leva, eu acho que essa foi a primeira resposta que autores conseguiram encontrar como uma forma de escape, ou de compreender o que está acontecendo, ou de criar uma história que conversasse muito com o momento atual que eles estavam vivendo, sabe? Não necessariamente falando sobre pandemia, mas que estivesse ali um pouco adjacente para conseguir concretizar um pouco mais os pensamentos, as coisas assim. Minha projeção mental é essa, tá? E a segunda leva agora são livros sobre luto. Esse é um livro que fala bastante sobre luto. Também temos um livro nacional que tá meio que nessa categoria de filhos da pandemia da segunda leva, que é Enquanto o Universo Não Desmoronar, que é um livro que fala sobre luto. Não necessariamente sobre perder alguém
para a pandemia, para a Covid-19, mas é um livro que fala sobre luto, e eu sinto que a gente tá muito vivendo agora essa fase de livros que vão ser lançados e a temática vai ser luto. Uma das temáticas, pelo menos. As Irmãs Blue também é um livro que fala bastante sobre luto. E quando eu digo, a temática luto, a temática pandemia, a temática apocalipse, não é necessariamente envolvendo Covid-19, tá? Aqui a gente tem menções à Covid-19, então é uma coisa que me surpreendeu. E é uma outra coisa que me fez pensar também nessa categoria de livros que eu inventei aí, que realmente não existe, mas que eu decidi criar porque eu acho que é interessante ver assuntos que estão meio em alta na literatura, sabe? Porque eu acho que elas conversam muito com o mundo. No caso, alguns anos depois, né? Porque existe o tempo de produção de um livro e tudo mais. Mas eu acho muito interessante que a vida real, né? Coisas acontecem na vida real e isso gera temáticas muito parecidas em obras diferentes. Porque assim, se você colocar As Irmãs Blue, Intermezzo e Enquanto o Universo Não Desmoronar, são livros muito diferentes. É interessante ver como as coisas meio que se conectam por conta do mundo, sabe? O mundo... Enfim, gente, o vídeo não é sobre isso. Eu acho muito interessante a gente ficar prestando atenção nessas temáticas, porque realmente a gente entende mais sobre como todo mundo tá lidando com essas coisas, sabe? Enfim, como eu disse, eu já cheguei na página 300, faltam 100 e poucas páginas. Não vou terminar hoje. Eu sinto que vai ter pelo menos mais uma atualização e aí depois eu finalizo o vídeo. Mas eu estou gostando. Realmente tem essa questão da escrita ser um pouco, não diria nem prolixa, mas ela não dá tempo pra você descansar. Que é muito sobre um parágrafo ser extremamente grande. Eu não acho um problema ter capítulos grandes. Esse livro poderia ter, não precisaria ter também capítulos grandes. Eu acho que a história ela consegue ser dividida em capítulos menores, caso ela quisesse, mas ela não quis. E eu sinto que isso não impacta realmente a história nem a experiência de leitura. O que impacta realmente a minha experiência está sendo os parágrafos extremamente grandes. Mas não é um parágrafo que vai dizendo qualquer coisa e meio que não agrega. Ele agrega, ele conta muita coisa e ele fala sobre muitas temáticas em um parágrafo só. É muito incrível como ela consegue ir navegando por isso que eu sinto que eu disse que é uma coisa meio fluxo de consciência, sabe? Porque vai migrando muito rápido entre os assuntos, mas sempre com uma lógica ali presente, sabe? Não sei se outras obras da Sally Rooney trabalham com esse estilo também. Eu sei que só a questão do diálogo, sim, mas eu não sei se é nesse mesmo nível. Eu acho que mais pra frente eu leio Pessoas Normais. Sinto que vou dar esse livro 4 estrelas, mas ele tá sendo muito bom, assim, sabe? Tô gostando dele. Talvez eu não seja exatamente o público-alvo dele. Eu acho que eu tô ali adjacente, não estou muito longe do público da Sally Rooney. Eu não sei se o mesmo público de Pessoas Normais vai ser esse mesmo público de Intermezzo. Enfim, agora são só especulações, porque é o meu primeiro contato com a autora, meu primeiro contato com uma obra da autora. Então, não tenho muito o que comparar. É isso, gente. Essa é a atualização. Vamos ver se eu trago outra atualização antes de terminar o livro. Eu imagino que sim. Talvez até 2. Enfim. Tchau. Olá, gente. Vim atualizar aqui o vlog. Uma coisa que eu vou bater bastante na tecla é que em muitos momentos eu falei que eu era muito parecido com o Ivan. Só que aí, conforme você vai lendo, né, é um personagem multidimensional, não é aquele personagem, tipo, reto, que só tem uma característica. Não. Ele é bem complexo, os dois personagens principais são bem complexos. E eu me vejo bastante no Ivan, mas também eu me vejo um pouco no Peter em alguns aspectos da vida dele. Não vou dizer quais, mas eu acho que se você ler, você consegue ter uma ideia boa do que pode ser cada coisa. Principalmente se você me conhece na vida real. Mas eu tô achando muito interessante como os personagens são retratados no livro. Pelo menos a minha impressão é de que é criada uma narrativa onde você acha um dos irmãos mais uma pessoa melhor do que o outro. Só que tem um momento na história, em específico agora mais pro final da história, que tem essa troca de... Na verdade, o que eu tô querendo dizer é que os personagens... Não é porque um personagem é bom que o outro é ruim. E não é porque o outro é ruim que o outro é bom. Porque aqui, conforme você vai lendo, tem umas coisas que são ditas e conversadas, debatidas, que eu fico muito tipo, cara, ninguém nesse papo aqui tá certo. Então, levando pra caminhos totalmente diferentes do que seria realmente a discussão, sabe? Se fosse uma discussão que fosse mantida ainda no tópico inicial, tipo, sabe quando aquela discussão vai acontecendo e vai indo pra outros caminhos? É isso que acontece no livro. Me dá um pouco de agonia
as coisas vão escalando pra coisas que não existem, tipo, não eram a temática principal. E também porque às vezes me dá a sensação de que é uma escrita ruim, tipo, que a pessoa não soube desenvolver um diálogo de verdade, ou uma discussão de verdade. Normalmente, quando eu leio livros que isso acontece, eu fico com muito essa sensação de que não foi bem escrito, sabe? De que não foi uma ideia muito bem pensada, assim. Mas aqui eu não acho que foi muito isso. Eu acho que foi muito os personagens deixando muito os sentimentos deles falarem muito mais do que qualquer outra coisa, sabe? Tipo, o ressentimento que cada um tem com o outro, as diversas camadas que existem, meio que isso, sabe? Eu tô achando muito interessante como isso é muito retratado. Eu acho que isso talvez seja uma temática muito presente nas obras da Sally Rooney. Isso agora é um chute, tá, gente? Eu não sei de verdade se é isso. Então, se você estiver pensando em ler por conta disso, não leia. Mas eu sinto que as obras da Sally Rooney conversam bastante sobre relações humanas, relações interpessoais, sabe? Como você se relaciona com os outros e como você se comunica com os outros. Eu sei que pessoas normais têm essa questão de falta de comunicação em um relacionamento e como isso impacta. Eu sinto que aqui também tem um pouco disso, né? As nossas percepções influenciam a forma como a gente se relaciona com os outros ou deixa de se relacionar com os outros. E tá sendo bem interessante. Agora faltam 2 capítulos pra eu terminar o livro e eu acho que eu finalizo ainda hoje, mas eu só volto aqui caso eu finalize hoje, eu só volto pra dar um grande review dessa obra, finalizar e dar o tchau, né? Mas é meio que isso, gente. Agora eu vou voltar a ler porque tô bem interessado pra saber como é que termina essa história e os acontecimentos que foram desenvolvidos aí nesse último capítulo que eu li. É isso. Até a próxima atualização ou finalização desse vlog. Tchau. Oi, gente, terminei de ler Intermezzo. Se você tá assistindo esse vlog, provavelmente você deve ter reparado que em alguns momentos aparece aqui em cima uma contagem de quantas vezes eu falei o nome do livro errado. Porque é sobre isso, gente. A vida é feita de erros. E o importante é que eu li o livro, né? Enfim, terminei de ler. Vocês podem ver aqui na cópia que eu li que tem várias anotações não, mas várias partes que eu grifei, digamos assim, né? Eu não grifo exatamente, eu marco só onde começa a frase que eu gosto, no caso. Tipo, ó, você pode ver que aqui tá, tipo, continua normal, né? Não tem riscado nem nada, só tá com o marcador aqui, aí eu coloco no começo da linha. Eu também recebi essa semana a cópia final, né? Como que é o livro mesmo, como ele vai ser vendido nas livrarias da vida aí. E eu não olhei ainda exatamente ele por dentro, como que é, se tem muita diferença com a versão da prova antecipada. Mas, aparentemente, é tudo muito parecido. Questão de altura é muito igual, questão de tamanho, assim, quantidade de páginas, eu considero que deve ser, tipo, muito igual, muito idêntica. Eu tinha visto em algum lugar no site, eu acho que da própria Companhia das Letras e na página do livro na Amazon, que ela teria, tipo, 480 páginas, 500 páginas. Não tem isso, tá, gente? Não sei se eu vi errado, se eu confundi com alguma outra informação. A capa gringa é um pouco diferente, mas eu acho que eu gosto muito mais dessa capa azul, porque eu acho que retrata muito bem a história. Eu não sei se eu diria pra vocês lerem a sinopse, tá? Porque talvez ela conte demais e talvez leve a história pra um lugar que não seja exatamente onde ela vai. Que meio que é isso, né, gente? Sinopse é muito mais pra você comprar o livro do que realmente ter a melhor experiência de leitura. Mas falando sobre Intermezzo, eu gostei do livro, eu ainda não decidi exatamente qual é minha nota para o livro. Assim que eu terminei, eu dei 5 estrelas, mas aí eu passei mais ou menos uma semana já que eu terminei de ler Intermezzo, e eu acho que eu vou dar 4 estrelas. Não tive grandes problemas com o livro, eu acho que é muito mais da questão, um pouco da ansiedade, sabe, enquanto eu lia, de tipo, pelos parágrafos serem grandes e eu ficar com a sensação de que eu precisava ler. Eu inclusive tô lendo um outro livro agora nesse momento, Odichan, que fala um pouco sobre essa questão de capítulos grandes. Não é um livro sobre isso, mas ele tem um trecho aqui que ele fala que os parágrafos grandes não são para ser lidos com uma rapidez, e sim mais demorado mesmo. E eu acho que esse livro, ele é um livro para ser lido no seu tempo. E o seu tempo só você vai saber. É uma coisa muito pessoal. Não acho que é um livro que você tem que maratonar, porque ele é um livro para ser digerido, porque é um livro com muitas nuances, fala sobre muitos temas, óbvio, sobre relacionamentos e desses relacionamentos
relacionamentos românticos, relacionamentos familiares, dinâmicas familiares. Fala também sobre sociedade, fala também sobre capitalismo. Enfim, gente, não quero me estender muito aqui, mas eu acho que vale muito a pena ler. Como uma primeira experiência de contato com a autora, não sei se foi a mais ideal. Essa primeira semana que passou, né, pós-término de livro, coincidiu com o lançamento do livro. E foi muito reconfortante, tive uma validação aí de ter pessoas que estavam tendo a mesma experiência que eu nos primeiros capítulos. Porque o livro ele começa mais confuso mesmo. Eu acho que é um pouco da beleza de iniciar um livro também. Só que eu acho que é potencializado pela escrita da Sally Rooney. Porque é um livro que começa bem confuso mesmo. E eu acho que muita dessa confusão é por a gente não saber o que está realmente acontecendo. Eu acho que a escolha de ler a sinopse não influencia muito na sua experiência de leitura nos primeiros capítulos, tá? Mas eu não sei se é o melhor primeiro contato. Como foi meu primeiro contato com ela e eu gostei do livro, foi muito bom. Mas, por exemplo, o Felipe dos Babélicos, ele também leu e não foi uma das melhores experiências de leitura pra ele. Vou deixar que se ele quiser falar sobre isso, ele fale. Mas a gente teve experiências muito diferentes. Eu acho que é muito sobre expectativa. Por isso que eu falei também sobre a sinopse. Eu não acho que se você for ler a sinopse, isso vai agregar muitas coisas ou vai ser uma boa experiência de leitura. Eu imagino que não, porque aqui, pelo que eu passei o olho, eu acho que não é tão interessante você ler. Porque aqui conta coisas que é muito mais interessante você descobrir conforme você vai lendo. Pelo menos eu tenho muito essa sensação, sabe? Os primeiros capítulos, eles se passam em um período meio de 3 capítulos. E esses 3 capítulos ocupam, tipo, 100 e poucas páginas. É um livro que não tem tantos capítulos. Eu acho que ele tem 17, 18 por aí. Então, eu acho que você perder ou você estar lendo 3 capítulos que já são grandes, sendo que você já sabe essas informações, não acho que é o mais ideal, tá? Esse vlog, ele teve alguns pequenos spoilers, eu acho que teve spoilers muito mais de temáticas, mas muito mais em relação a tentar te colocar em um lugar para a leitura ser o mais prazerosa possível do que realmente dar um spoiler ou falar sobre o que é o livro, o que está acontecendo no livro e também muito sobre a minha experiência. É óbvio que enquanto eu falava não era exatamente tipo, eu vou falar isso porque a pessoa vai ter uma experiência melhor sabendo disso, isso e isso. Não, mas eu acho que eu sempre tento falar aqui nos vlogs de uma forma que fique meio vaga, mas ao mesmo tempo que quem já leu vai entender. Mas assim, nem sempre, porque às vezes eu vou reassistir os meus vlogs e eu fico assim, que porra eu tava falando naquele momento? Talvez também seja uma questão de memória, tem esse fator aí também. Mas eu gostei muito, eu acho que vale muito a pena a leitura. Eu gostei da história, mas é também muito aquela história de um livro contemporâneo, vida real, não acontece muita coisa, mas também acontece coisas. Os acontecimentos não são aquelas coisas gigantes, mas ainda assim é um livro que tem acontecimentos, que vai contar uma história, que vai falar muito sobre temáticas. Eu acho que é um livro muito mais sobre temáticas do que um livro sobre um arco de personagem propriamente dito, ou comumente conhecido, trabalhado. Mas é isso, gente. Eu vou estar finalizando aqui o vlog. Se inscreva no canal, curta, comente se você já leu algum livro da Sally Rooney, se você já leu Intermezzo, como você pronuncia Intermezzo, porque isso pra mim se tornou uma questão, entendeu? Porque eu tava editando já o vídeo, eu já editei todo o vídeo, só falta esse momento aqui que vocês estão assistindo, e eu fiquei, cara, como que fala? Intermezzo, intermezzo... Enfim, essa foi minha experiência de leitura, foi o primeiro contato que eu tive. Eu sinto que eu quero ler Pessoas Normais, eu sinto que eu tenho interesse em ler mais livros da Sally Rooney. Eu percebi que é um livro que demanda atenção, é um livro que demanda paciência e que eu preciso estar em um momento mais específico da minha vida. Eu acho que Intermezzo casou com esse momento da minha vida atual, apesar da Bienal ter acontecido no meio de tudo isso e ter sido bem caótica, eu sinto que eu consegui entrar bem no livro, eu sinto que eu consegui estar bem presente com tudo que estava sendo trabalhado ali. E eu acho que é meio que isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É isso, tchau!